Shalom, querido, que bênção, a gente está aqui em mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto super interessante. Nós vamos estar falando sobre um assunto, na verdade, que está em alta, que nos dá tristeza, nos dá preocupação, porque nós estamos vivendo um momento de guerra lá no Irã, entre Irã e Israel. E nós vamos aprender três coisas aqui. Nós vamos falar sobre três coisas aqui sobre esse tema, esse tópico propriamente dito, né? A primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a igreja no Irã. Então a gente vai falar um pouco aqui sobre o que é a igreja lá no Irã. Inclusive é o tópico, é o título aí do nosso vídeo. A igreja no Irã, a igreja que mais cresce no mundo. Sim, a gente vai falar sobre isso, um pouco sobre isso, mas sabendo você que a igreja é perseguida. Como é a perseguição lá no Irã? Então você vai saber disso por quê? Porque tem a ver com o segundo tópico, que é a posição política do Brasil nisso daí, certo? Porque se o nosso governo hoje apoia esse regime que está lá, um regime terrorista, e o que é que acontece? Esse impacto, esse resultado que tem lá, né, na política de perseguição, se houver um dia, espero que em Deus nós vamos orar por isso, para que isso não aconteça, certo? O modelo de perseguição será como esse modelo que é lá no Irã. Então nós vamos ver como é que funciona isso lá, através de um site muito forte, uma missão chamada Portas Abertas, que fala especificamente como é isso lá. Descreveram um artigo, nós vamos estar compartilhando esse artigo aqui, certo? E o terceiro ponto é o que a palavra de Deus fala a respeito disso, especificamente sobre o tema perseguição na igreja e como é que isso funciona, como é que isso se aplica em nossas vidas, tá certo? Então vamos começar esse vídeo agora. Então eu já convido você a se inscrever no nosso canal. Então se você está aqui agora, você pode clicar, procura aí um lugarzinho aí aí embaixo um sininho, alguma coisa aí do lado dentro onde tem se inscrever, para que você esteja sempre recebendo aqui os nossos vídeos, para que você esteja sempre participando junto conosco. Temas extremamente relevantes para o povo cristão, uma palavra de Deus, uma palavra de oração, algumas recomendações também que a gente vai sempre estar fazendo aqui, os nossos seminários, o nosso curso teológico, e tudo isso. Então fique atento, porque muita coisa boa ainda vai acontecer. E no finalzinho tem uma surpresa, então não saia, porque no finalzinho tem uma surpresa aí pra você, tá bom? Tá, então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso vídeo. Em primeiro lugar, eu quero ler, basicamente, o que o Portas Abertas, o site Portas Abertas, fala sobre como é a perseguição lá no Irã. Como é a perseguição aos cristãos lá no Irã? Vamos ler aqui, ó. Diz assim, ó: no Irã, a comunidade cristã é dividida entre os cristãos constitucionalmente reconhecidos. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Ao vivo assim, gente. A gente gravou, mas a gente está fazendo desse jeito, então pronto. Agora vamos continuar. Desculpem. Vamos lá. Constitucionalmente reconhecidos. E o governo no Irã, a comunidade cristã é dividida entre os cristãos constitucionalmente reconhecidos e os que o governo não reconhece como seguidores de Jesus. Ou seja, há duas categorias lá, a de constitucionalmente reconhecidos e as que não reconhecem como cristãos. O governo não reconhece. Então, quem é que o governo reconhece? O texto diz assim, ó: comunidades cristãs históricas reconhecidas como os cristãos armênios e assírios são protegidos pelo Estado. Ainda assim, na prática, são tratados como cidadãos de segunda classe. Olha só, eles são protegidos, mas são considerados cidadãos de segunda classe. Eles enfrentam muitos dispositivos legais discriminatórios e não têm permissão para fazer cultos em Farsi, que é a língua local, ou para interagir com cristãos de origem muçulmana. Então eles já começam separando a igreja, dividindo a igreja. Não pode pregar no idioma original de lá, tem que pregar no idioma deles. Aqui agora uma informação importante: a conversão do islamismo para o cristianismo é ilegal, e qualquer convertido descoberto pode ser preso. Além de deixar o Islã, pode resultar em perder a herança de família, ter um casamento forçado com um muçulmano, ou um divórcio, ou a perda da guarda dos filhos. Então essas são as consequências
de quem se converte do islamismo para o cristianismo. O governo vê os cristãos de origem muçulmana como uma ameaça. Eles acreditam que eles são influenciados por países ocidentais para enfraquecer o islamismo e o regime nacional. Eles não podem registrar conversão ao cristianismo em seus documentos e, por isso, enfrentam severas violações de liberdade religiosa. Eles são obrigados a se reunir ilegalmente em igrejas domésticas e são descobertos. E, se forem descobertos, são presos. Na prisão é comum cristãos iranianos, mesmo que eles enfrentarem tortura e abusos em interrogatórios, e mesmo depois de libertos, continuam sendo monitorados pelas autoridades. Parece até um determinado espectro político aqui no Brasil, né? As pessoas de direita aqui no Brasil hoje estão sendo muito perseguidos. Então, tanto líderes como membros de grupos cristãos são frequentemente detidos, ordenados, sentenciados por longos anos de prisão por crimes contra a segurança nacional. Olha só. Imagine só. Além disso, cristãos que deixam o islamismo também podem enfrentar pressão da família e comunidades em geral. E sem falar, amados, aqui isso é uma cristã iraniana que ela deixou um depoimento aqui, ó, o nome dela, o pseudônimo dela é Faterneh. Não é esse o nome real dela, não. Diz assim, ó, ainda não podemos esquecer o dia em que a polícia invadiu nossa igreja doméstica, levou alguns de nós e forçou o restante a assinar um documento confessando que nunca mais nos envolveríamos com atividades cristãs. Então, basicamente, é assim. Lá nessa matéria ainda tem a forma, eu vou acelerar um pouquinho mais a nossa leitura para poder falar sobre os outros temas. Então, como as mulheres são perseguidas no Irã? As mulheres cristãs de origem muçulmana enfrentam severas restrições de liberdade. Todas as mulheres, inclusive as cristãs, têm que cumprir leis rigorosas como o uso do hijab, ou hijab, que é o véu islâmico. Então elas sofrem também abuso sexual, violência doméstica. Ou seja, lá no Irã, a mulher é tratada como um lixo. É tratada como não é nem segunda, é de última categoria. E às vezes eu fico olhando assim, gente, que tem mulheres que ficam defendendo o regime do Irã contra Israel. São coisas assim que a gente não consegue entender, né? Os homens também são perseguidos lá no Irã. Os cristãos de origem muçulmana, eles enfrentam perseguição severa no Irã, geralmente mais até do que as mulheres. Eles frequentemente são detidos, condenados e presos por longos períodos, suportando abusos físico e mental. Então aqui são só algumas ideias, né? Alguns comentários. Eu não li aqui o texto todo para vocês, mas se vocês quiserem, procura no Portas Abertas, você coloca assim no Google, ó, como é a perseguição aos cristãos no Irã. Então lá você vai ler a matéria toda. Agora, qual é o segundo tema? O segundo tema que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte, é a posição do nosso governo em relação ao Irã, certo? Então aí o nosso signatário, né, ele assumiu o lado do Irã, né? Então ele o tempo todo combate a Israel, fala contra Israel, não só ele, também como a Rede Globo, né? A televisão Globo. Nós tivemos agora recentemente o comentário dessa Castanhede, um absurdo que a mulher falou ao vivo, né? E ela falou sobre uma mortezinha, outra ali, depois vai pedir desculpa, mas é uma desculpa que é esfarrapada. E, gente, eu fico olhando assim, essas mesmas pessoas, elas defendem, né, acusam o espectro da direita de fascismo, nazifascismo, e a gente sabe que foi o regime nazifascista que perseguiu os judeus. Ou seja, na verdade, é uma série de situações que a gente precisa refletir. Né? Eu disse que eu vou deixar uma surpresinha pro final, porque são dois conteúdos que eu quero compartilhar com vocês, né? É conteúdo de nossa autoria, mas em um outro canal, que vai trazer muita luz para o seu entendimento sobre essas questões. Para quê? Porque como cristãos nós precisamos ter um posicionamento claro. Amados, o povo de Israel é um povo que biblicamente é o povo que originou o cristianismo. Jesus era judeu.
Não podemos esquecer disso. E a Bíblia fala no Salmo: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão todos aqueles que te amam. Então, a posição do cristão precisa ser clara com relação a isso. Não há como um cristão estar defendendo um posicionamento pró-Irã, certo? De forma nenhuma. Agora, a notícia boa sobre o Irã. Qual é a notícia boa? A notícia boa sobre o Irã é que hoje a igreja iraniana é a igreja que mais cresce no mundo. Sim, gente, a igreja iraniana é a igreja que mais cresce no mundo. Não há igreja na terra que cresça tanto quanto a igreja do Irã. Certo? E isso tudo porque é fundamentado por uma promessa bíblica, uma palavra de Deus, né? E ao longo da história nós vimos que a perseguição, ela sempre foi benéfica para o cristianismo. Como assim, pastor? Sim, exatamente. Quando houve perseguição no Egito, o povo cresceu, se avolumou e partiu para o propósito, que era a terra prometida. Quando você analisa também a Bíblia como um todo, você vai ver que toda vez que havia perseguição, havia crescimento. Ao longo da história da igreja, toda vez que a igreja é perseguida, nós já vimos isso aqui no Brasil, com determinada denominação, aí que eu não vou citar o nome, mas a gente sabe muito bem que há igrejas que cresceram em momentos de perseguição, quando a televisão dava em cima delas, falava horrores, a igreja só cresceu, porque isso faz parte do propósito de Deus. Então, esse é o segundo ponto. A igreja no Irã é a igreja que mais cresce no mundo hoje. Foi assim com a igreja na China também, nos tempos de Mao Tse Tung e há tempos atrás, os tempos de Watmani. Quando o Watmani, um dia eu vou falar um pouco mais sobre o Watmani aqui, que é uma bênção. Então, pessoal, assim, a perseguição, ela tem o seu lado positivo. Evidentemente que eu não quero viver isso, mas se nós tivermos que viver isso, nós precisamos estar cientes, porque tudo faz parte de um propósito escatológico da parte do Senhor, e Deus tem um propósito de tudo isso. E a gente tem que dar aleluia por isso. Mas não podemos deixar de orar para que haja uma mudança no nosso país. O povo está sofrendo, muita dificuldade, muita luta, o dinheiro sumiu, as pessoas estão pagando muito mais caro pelos alimentos, e a gente vê as exorbitâncias que esse governo faz aí nas suas viagens e as vergonhas que ele faz a gente passar. Eu queria agora trazer para você um convite, se você quiser, né? Claro. Aqui, ó, se você quiser ajudar o nosso canal, irmãos, quiser nos ajudar com o Pix, aí tem um Pix, certo? Você pode mandar qualquer valor, R$1, R$10, R$100, R$1.000, quando você quiser, certo? Não importa, mas aqui ajuda a gente a manter esse canal no ar, ajuda a gente a trazer conteúdos como esse para você, ajuda a gente manter a nossa missão, que é essa missão aqui de informar o povo. E aí o Pix da empresa AIA Digital, que é a empresa que sustenta, é a empresa minha, né? Que ela sustenta aqui, é quem dá a produção desse projeto aqui, de tudo isso aqui que você está vendo, certo? Então, aqui tá aí o Pix, qualquer coisa tem aí também, se você perdeu, tem aí embaixo na descrição, nós vamos deixar também o Pix aí, caso você queira contribuir de alguma forma, certo? Mas antes disso, a gente vai passar agora para o terceiro tema desse vídeo, que é a palavra. Eu queria trazer uma palavra que dá sustento para essa situação que a gente está vivendo, que a gente possa contextualizar e aplicar essa realidade para as nossas vidas. Vamos lá. Então, a palavra que está aqui é Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sumiu aqui o propósito. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu ajeitar aqui ele para esse propósito aparecer aqui agora. O propósito sumiu, mas ele vai reaparecer agora. Só um minutinho. Pronto. Agora ele aparece. Segundo o seu propósito. Pronto. Agora apareceu aí para vocês. Então, aqui tem um texto, que esse texto ele é bem, eu posso dizer que ele é bem contextualizado. Por quê? Porque ele foi escrito pelo apóstolo Paulo em um tempo de igreja perseguida. Em um tempo em que a igreja era perseguida, em um tempo em que a igreja era
era alvo, né, da perseguição romana, né, no início da igreja, no primeiro século da igreja. Foi um século muito difícil, foi um século onde a igreja começou a trazer, né, a mensagem de Cristo de uma forma mais poderosa, cumprir a sua missão, porque a missão da igreja é essa, é trazer a mensagem, né, e gerar a salvação. Jesus, a Bíblia diz, Jesus disse que ele não veio para outra coisa senão para salvar. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então a salvação é o principal propósito da igreja, salvar almas. E naquele tempo a igreja estava crescendo, eram muitas e muitas almas salvas. Então estava avançando, e Paulo tinha um chamado missionário poderoso, né? Então ele já tinha estado em diversas cidades, né? Corinto, Éfeso, Tessalônica, Galácia, Galácia, a região da Galácia dos Gálatas, e Lídia. Você lê o livro de Atos, você vai ver quantas cidades Paulo visitou, quantas missões ele fez. E tudo isso culminou em que ele acabou indo parar lá em Roma, preso e tudo mais. E lá os romanos, ele escreve uma carta. E nessa carta ele escreveu, porque acho que em Roma foi uma das mais cruéis perseguições, os cristãos eram entregues na boca dos leões, né, em praça pública, aquela canção até que fala, a canção agora que está em alta, né? A perseguição não calou, não parou, a igreja. Então é isso. Então ali também essa música até prefigura bem isso. E o que acontece? Lá eles eram entregues. E havia um imperador louco lá, chamado Nero, que nessa perseguição ele incendiou a cidade e botou a culpa nos cristãos. Ele culpou os cristãos pelo incêndio em Roma. E Paulo escreveu para eles justamente nesse contexto. E nesse contexto, Paulo ele fala esse texto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Essa parte do texto ela é muito poderosa porque ela ensina, ela tem um ensino profundo acerca da vida cristã, da espiritualidade cristã e da formação do caráter cristão. Paulo não começa bem ali esse contexto, mas esse contexto culmina em uma frase muito bonita, né, que Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ali Paulo ensina para os cristãos que todas as circunstâncias ao nosso redor, elas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A correção que eu gostaria de fazer aqui nessa palavra agora é no que tange a que muitas pessoas só usam a primeira parte do versículo, é que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esquece de falar da última parte, que é a de que são chamados segundo o seu propósito, que na verdade contribui para o bem do propósito, e você está encaixado no propósito, e o propósito de Deus é sempre melhor para você. E ainda que na parte mais dura do cumprimento do propósito, que é normal, a jornada até o propósito, uma jornada de luta, de dor, de angústia, sofrimento, mas de vitória, certo? É esse momento que Paulo fala. Então veja bem, vou falar coisa aqui bem simples. Você quando vai cursar uma universidade, o propósito é a formatura, né? O objetivo é o que? É o canudo da formatura para gerar uma profissão. Mas o período aonde você está estudando é o período mais difícil. É o período que você envolve tempo, envolve sacrifício, envolve horas de estudo, envolve ocupação, envolve provas, tudo isso. Agora, tudo isso contribui para o quê? Para o cumprimento do propósito lá na frente. Então, biblicamente, queridos, você tem um propósito de Deus na tua vida, esse cumprimento é semelhante. O que acontece na nossa vida é semelhante. Paulo estava dizendo isso para os romanos, que as coisas contribuem para o bem do propósito, para o cumprimento do propósito. E o versículo 29 que diz o que é o que? Nos tornar semelhantes a Cristo. Então, aprender a viver nesse mundo sem estar dentro dos padrões desse mundo para um processo de salvação e vida eterna. Então, quando a perseguição acontece, a tendência é que o povo cresça, que a igreja cresça. E o propósito da igreja crescer por quê? Porque quando a igreja cresce, significa que há mais salvação. Há mais salvação. Então, essa é a interpretação que eu faço desse texto. Amados, eu queria convidar você, caso você queira aprender mais da palavra, aprender a se aprofundar teologicamente,
Eu tenho um Instituto de Teologia Saudável. O Instituto de Teologia Saudável é um seminário bíblico online, onde nesse seminário bíblico online você aprende, desde o curso básico até o avançado. Eu tenho muitos outros cursos, mas eu vou falar especificamente sobre esse, aonde você pode começar, olha só, começar estudando com uma com o curso total, o curso básico de teologia, de apenas R$ 37,00. Então, o curso básico de teologia, R$ 37,00 apenas. Então, esse curso básico é um curso de 12 disciplinas, é um curso com videoaulas, é um curso com apostilas e é um curso com certificado válido, chancelado pela Associação Brasileira de Ensino à Distância. Eu já tenho mais de 15 mil alunos em 24 países diferentes. Então, o nosso certificado ele é válido, ele é aceito pelas igrejas. Pode ser que uma igreja ou outra crie alguma dificuldade, queira somente o reconhecido pelo MEC. E o seu é reconhecido pelo MEC? Não, o meu curso é livre. E por que não é reconhecido pelo MEC? Porque eu não tenho interesse. O reconhecimento pelo MEC primeiro impõe a legislação local para os nossos cursos, o que vai nos forçar, nos obrigar a ensinar coisas que nós não queremos ensinar, uma vez que o nosso curso é de confissão cristã. Então, o nosso curso ele tem propósito ministerial. Se você é ministro do Evangelho e quer conhecer mais a Bíblia, o nosso curso é para você. Se você tem chamado ministerial, o nosso curso é para você. Se você é pastor de igreja e quer ter mais conhecimento, o nosso curso é para você. Se você é cristão somente ou é um líder e ainda não é pastor, mas quer se aprofundar no conhecimento bíblico, o nosso curso é para você. Eu posso garantir a você que lá você vai ter um ensino de altíssima qualidade. São videoaulas muito bem gravadas, foram ao vivo, né? Hoje não são mais. E lá tem apostila em PDF, são apostilas muito bem feitas, elaboradas, que você pode estudar. E você tem também lá, se você quiser, você tem a opção de provas, e a gente dá histórico, mas é opcional. Caso não queira, tem um curso lá, assistiu 70% das aulas, o certificado é disponibilizado. Pastor, mas você não vai fazer uma prova? Não, não vou. Por quê? Porque nós somos crentes, irmãos. Como crentes, eu acho que você tem que ser honesto. Não adianta você chegar lá e olhar e depois baixar seu certificado, é com você e Deus. Tá bom? Então tá aí um link de inscrição, tá aí em algum lugar aí na descrição, tá certo? Você faz sua inscrição aí e é R$ 37,00 e você já vai, pagou no Pix ou pagou no cartão, o acesso é imediato. Já pode assistir as aulas e já pode também ter a sua formação rapidamente, tá bom? Pessoal, esse vídeo acaba por aqui. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Obrigado e até um próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal para as pessoas saberem mais sobre o Irã. Eu esqueci até. Vamos lá, as duas surpresas que eu tenho para você é o seguinte. A primeira é um vídeo que eu gravei, uma aula. Na verdade, ela com ajuda digital, você vai ver que tem uma outra voz lá, tudo direitinho, certo? Nós utilizamos ferramentas digitais, onde a gente fala o porquê do Irã chegou até esse ponto aqui com Israel. Então, o Irã é a antiga Pérsia, já foram aliados. E, historicamente, também a gente sabe que o Irã sempre teve em guerra, em problemas com Israel. Então, quem é o Irã ao longo da história, para você ficar sabendo, tendo conhecimento. E o segundo é um vídeo que eu acho muito importante, fundamental para todo cristão. É saber a diferença entre cristianismo e comunismo. Por quê? Porque tem gente que diz que Jesus era comunista. Então, precisa conhecer melhor sobre essas duas visões de mundo. A visão cristã e a visão comunista, para você ver que elas não são de forma nenhuma compatíveis, tá certo? E a gente fica por aqui. Eu agradeço a você pela sua audiência e até a próxima gravação. Deus abençoe!